Olá! Hoje vamos falar da coleta da amostra testemunha e do teste de qualidade, dois procedimentos muito importantes para o controle de qualidade dos produtos que você comercializa. O módulo 1 é dedicado à amostra testemunha, instrumento legal de prova em defesa administrativa ou judicial, em casos de não conformidade encontrados em ações de fiscalização da ANP. No módulo 2, vamos apresentar o teste de qualidade, um procedimento que analisa de forma simples e rápida a qualidade dos combustíveis que você recebe. Então preste atenção, porque o caminhão-tanque da Shell está chegando para uma entrega no seu posto e você tem um papel fundamental para o controle de qualidade dos nossos produtos. Instituída pela ANP, a coleta da amostra testemunha é um procedimento facultativo e só deve ser realizada quando solicitada pelo revendedor. Então, é importante que o responsável pelo recebimento dos produtos solicite a coleta da amostra testemunha ao motorista. A operação de coleta é realizada pelo motorista, mas todo o procedimento precisa ser acompanhado de perto por um responsável pelo recebimento. O material utilizado para a coleta é regulamentado pela ANP. É preciso retirar uma amostra de cada compartimento do caminhão que será descarregado no seu posto. Os frascos para as amostras são escuros, têm capacidade para 1 litro e são cedidos pela Shell. Depois de serem cuidadosamente fechados, os frascos devem ser acondicionados no envelope de segurança, juntamente com os lacres, que foram retirados na abertura dos compartimentos. O envelope de segurança é numerado e codificado. O formulário com os dados da coleta deve ser preenchido pelo motorista e assinado pelo responsável pelo recebimento no posto. O envelope de segurança precisa ser lacrado e o número do código do envelope de segurança deve ser escrito no canhoto da nota fiscal. Para manter a integridade do produto, as amostras testemunha devem ser armazenadas em local arejado, sem incidência direta de luz ou calor, e é preciso guardar amostras dos 3 últimos recebimentos. Caso o seu posto trabalhe com modelo de descarga sem assistência, não se preocupe. O profissional responsável pela entrega vai realizar a coleta. E a Shell também fornece a amostra testemunha quando o produto é retirado na base de distribuição pelo caminhão a serviço do próprio revendedor, em uma operação FOB. E, da mesma forma, a coleta da amostra também precisa ser acompanhada por um responsável pela revenda, neste caso, o motorista. O número dos lacres usados nos compartimentos do caminhão devem ser anotados no envelope de segurança da amostra, que deve ser transportada na caixa de ferramentas do caminhão-tanque, como determina a ANP. O teste de qualidade possibilita uma rápida confirmação da conformidade dos combustíveis e a equipe do posto deve saber como fazê-lo. Então, fique de olho no módulo 2 do nosso treinamento. Para realizar o teste de qualidade, você vai precisar de óculos de proteção, luva de segurança, proveta de 1000 ml, proveta de 100 ml com boca e tampa esmerilhada, densímetros para petróleo de diferentes faixas de escala, densímetros para álcool de diferentes faixas de escala, termômetro para petróleo, termômetro para álcool, solução de cloreto de sódio a 10% obtida misturando 100 gramas de sal em 1 litro de água desmineralizada. Tabela de conversão de combustíveis, um bloco ou papel para anotações, formulário para registro de análise de qualidade conforme o modelo da ANP e, é claro, uma amostra de cada produto que será testado. E para ajudar a gente nesse treinamento, nós vamos receber aqui o Gilberto Pose, que é o coordenador de combustíveis da Shell, um dos caras que mais entende do assunto. Tudo bem, Pose? Tudo bem, Ronaldo? Como é que vai? Tudo bem? Bem-vindo. Obrigado por ter vindo aqui hoje. Obrigado a você. Para esse teste, a gente usa uma proveta de 1 litro, limpa, né, em perfeitas condições de uso. Aqui a gente tem uma amostra de Shell V-Power Nitro, né, nosso combustível. Então vamos colocar um óculos para a gente poder fazer essa análise, né? Vamos pegar um pouco desse material, dessa gasolina, colocar aqui dentro da proveta, devagar, tranquilo. Então a gente já observa aqui, está um líquido límpido, isento de impurezas, eu não estou vendo aqui nenhuma impureza boiando no produto, nada decantado. Se eu passar a mão aqui atrás, eu consigo ver a minha mão, então existe uma transparência, né? Então eu diria que esse produto aqui, no aspecto visual, está plenamente aprovado. Sim, e cada produto tem sua cor específica, não é? Cada produto tem uma cor específica. Ah, tá.
Certo, Ronaldo, vamos lá então fazer o ensaio de densidade. Mostra pra gente como é que faz. A gente usa equipamentos, densímetros e termômetros, né? Então na mesma amostra aqui a gente insere o termômetro para poder medir qual é a temperatura em que essa amostra se encontra aqui no ambiente. Tá? E depois eu insiro o densímetro. Tá? Esses são equipamentos que são calibrados, aferidos, são equipamentos muito sensíveis, né? Eu dei um twist aqui, eu dei uma viradinha nele para ele poder homogeneizar melhor dentro da amostra. Tá? Então, conforme ele vai ficando aqui em equilíbrio, eu pego um pouco aqui o termômetro e olho a temperatura. A temperatura hoje aqui está em 27 graus. 27. 27 graus. Tá, e a densidade? A densidade, deixa eu ver aqui, parar o densímetro, ele está com 740. Essa leitura, a gente faz ela bem no nível do líquido, onde o líquido toca na haste do densímetro. E o líquido, então, tem que estar estabilizado, certo? Tem que estar estabilizado, o densímetro não pode estar balançando, então, nesse momento é que eu faço a leitura. Então, agora eu venho aqui na tabela de conversão e vejo na temperatura, que está na vertical, na coluna vertical, e a densidade que está na horizontal, certo? Exatamente. Então, está aqui. Ó. Isso, 27, 740... 745,5. 745,5. Então, essa densidade representa esse líquido numa temperatura de 20 graus. 20 graus é uma temperatura adotada internacionalmente e é para você poder falar a mesma linguagem. Se eu estiver numa região quente do país e você numa região fria, né, em temperaturas diferentes, para a gente falar a mesma linguagem, falamos em 20 graus. Aí você converte tudo para 20 graus. Converte tudo para 20 graus. Pessoal, lembrar de sempre anotar os resultados dos testes, porque depois eles precisam ser lançados no formulário para registro de análise de qualidade, que é esse documento aqui. E atenção que é obrigação do posto ter esse documento sempre atualizado. Esse teste é feito para determinar o percentual de álcool dentro da gasolina, certo? Correto. Então mostra pra gente como é que é feito. Pô. Vamos lá. Então a gente utiliza uma proveta de 100 ml. Essa proveta tem que ser aferida e calibrada. Tá? Nessa proveta aqui, que possui uma tampa esmerilhada, inclusive para evitar vazamento, a gente coloca aqui dentro 50 mililitros de gasolina. Tá? E a gente pode trazer essa proveta para a linha dos olhos para a gente poder enxergar melhor e ver se... Para ver se está nivelado. Né? Se está nivelado. Tá? Olha só, na linha dos olhos, está vendo? Tá. Você vê que existe uma... como se fosse uma moedinha líquida de produto, né? Que toca exatamente na linha de 50. Tá? Agora, aqui dentro dessa gasolina tem etanol anidro. Para extrair o etanol anidro da gasolina, a gente usa um truque, usa água. Tá? Essa água é com sal. Água com sal, né? A 10%, tem 10% de sal aqui dentro, é uma água desmineralizada, uma água que não é uma água de torneira. Tá? Então a gente começa a colocar a água aqui, ó. Você vai observando que a água ela tem uma polaridade. O etanol anidro que está aqui dentro também tem outra polaridade. Então os dois produtos se atraem. A função da água aqui é roubar o etanol que está lá dentro da gasolina. Tá? Ok? Então coloquei 50 de gasolina e 50 de água. Vou tampar essa proveta aqui e vou fazer 10 inversões sucessivas. Tá? Para que servem essas inversões? Para eu forçar essa reação entre a água que eu coloquei e o álcool, para a água poder ir lá dentro da gasolina e puxar o álcool para si. E aí a gente deixa essa proveta descansando por 10 minutos. Tá? Em 10 minutos a gente vai ver que vai acontecer uma separação aqui. Aquela linha que a gente imagina que seja uma linha em 50 ml não é mais, porque a água foi lá e tirou o álcool, então essa linha vai subir. Né? Nesse caso, no caso da gasolina V-Power e no caso da gasolina comum, o teor de álcool anidro permitido aqui dentro é de 27%. Isso quem determina é o governo. É o governo, tá? Então a gente tem que cumprir a legislação. Certo. Bom, então vamos aguardar 10 minutos. Ok. Daqui 10 minutos a gente vai ter o resultado final aqui desse ensaio. Certo. Bom, Pose, já temos 10 minutos. Já. Então vamos dar uma olhadinha aqui no resultado desse ensaio de teor anidro na gasolina. Olha só, a gente no início colocou 50 ml de gasolina e 50 ml de água. A água reagiu com o etanol anidro que estava aqui dentro e puxou o etanol anidro lá de dentro da gasolina. Então houve um deslocamento. Esse deslocamento que a gente está vendo aqui foi de 13 ml.
Então, a água extraiu 13 ml que estavam lá dentro. Então, a gente tem aqui uma fase, que é uma fase água e etanol, e uma fase gasolina pura, com uma diferença de 13 ml. Entendido. E como é que a gente calcula esse percentual? A gente tem uma formulinha. A formulinha é o deslocamento, 13, vezes 2, mais 1. Entendido. Então, 13 vezes 2, 26, mais 1, 27. 27%. Então, eu anoto esse valor para depois passar para o registro de análise de combustível, certo? Correto. E 27% é o valor de percentual de anidro que a gente tem hoje para gasolina comum e para gasolina V-Power Nitro. Está absolutamente dentro da especificação. Está dentro do padrão. Está dentro do padrão. A gente tem aqui 27 e a norma permite uma tolerância de mais ou menos 1. Então, se eu tivesse um resultado aqui de 26 ou 28, ele estaria absolutamente dentro da especificação. Então, para gasolina comum e para gasolina V-Power Nitro, a gente tem hoje na especificação brasileira 27% de anidro. Para gasolina V-Power Racing, a gente tem 25%. E a tolerância do teste permite mais ou menos 1. Ou seja, se aqui eu tivesse obtido um resultado de 26 ou de 28, também estaria dentro da especificação. Então é um teste bem fácil de fazer, né? É um teste relativamente fácil, mas é um teste que a gente tem que ter bastante cuidado com ele. A proveta, conforme eu vou usando, ela pode ter gorduras internamente, sujeiras que podem atrapalhar o resultado aqui desse ensaio. Então eu tenho que lavar essa provetinha toda vez que eu vou fazer o teste de etanol anidro na gasolina. Entendi. Pego lá um pouquinho de gasolina daquela amostra que eu vou testar, ponho aqui dentro, tampo, dou uma chacoalhada, dispenso e depois eu tenho a proveta pronta para o teste. Essa rosca também, essa tampa aqui, é uma tampa que tem um fecho muito bom, tá? Mas ela tem que estar bem ajustada para eu não ter escape de produto. Se eu tiver um escape aqui de gasolina, eu vou ter um resultado falso, tá? Eu posso ter uma gasolina me mostrando que ela está fora de especificação, quando na verdade meu problema é com a proveta. Essas provetas são aferidas, são calibradas, tudo isso para a gente poder ter um bom resultado no trabalho nosso. Afinal de contas, a qualidade é o que a gente vende. Claro. Mas antes o Pozo vai mostrar para a gente como fazer a limpeza da proveta entre um teste e o outro. Vamos lá, Ronaldo. É importante a gente ter uma proveta sempre limpa. Então, quando você testou um combustível anterior a esse que você vai testar agora, é legal você dar uma rinçada, dar uma lavada na proveta. E como é que a gente faz isso? A gente pega um pouquinho do novo produto que a gente vai testar, coloca aqui na proveta, não precisa ser muito não. Ah, tem que ser um novo produto. Do novo produto. Entendi. Esse produto é o produto novo que você vai testar. Entendi. Eu estou de luva, né? Então eu posso tampar aqui a proveta, fazer isso aqui com ela. E esse produto aqui, que absorveu um pouco daquele material que ficou do produto anterior, gorduras, alguma característica, eu dispenso, eu jogo fora. Mas me diz, Pozo, o que esse teste do etanol tem diferente dos outros? O ritual da gente medir massa específica, a densidade, é o mesmo. Eu vou usar um termômetro e vou usar um densímetro. Mas no etanol, além de ele ter a faixa de controle mínima e máxima, com o valor que eu encontro aqui, eu consigo numa tabela que é um pouco diferente dessa, verificar o teor alcoólico, ou seja, quanto de álcool existe nessa mistura. Bom, então agora a proveta está limpa, vamos fazer o teste de etanol então. Vamos lá. Então, vamos colocar o produto a ser testado aqui dentro. Mesma coisa que a gente fez para o outro produto, né? Ou aqui eu já faço a primeira avaliação, aquela que nós fizemos. A visual, né? Produto límpido, né? Isento de impurezas. O etanol é incolor, né? Eu consigo ver aqui a minha luva do outro lado, então não tem nenhuma impureza. E vou inserir aqui nessa amostra o nosso termômetro, né? E também o nosso densímetro. E esse densímetro, ele é específico para o etanol? Esse aqui é específico para o etanol. Ele também tem duas faixas de controle, né? E eu insiro ele aqui. Tá? Do mesmo jeito que o anterior, faço ele dar um giro e espero ele chegar no equilíbrio. De temperatura, a gente teve aqui 27 graus e meio. 27,5. 27,5. E densidade? De densidade 804. Bom, então com esses valores que você obteve aqui, de temperatura de 27,5 e densidade de 804, a gente entra na tabela específica do etanol e achamos esses valores. Explica pra gente aqui, Pozo. Vamos lá.
Então a gente achou 804 quando nós fizemos a medida com o densímetro. Entrando na tabela, o valor apresentado ali é 810,57. Esse número significa a densidade que essa amostra aqui teria se ela tivesse em 20 graus Celsius, ao invés de 27, como a gente olhou aqui. Entendi. O outro valor, Ronaldo, 92,7, é o teor alcoólico, quanto de álcool existe dentro desse etanol. Então, esses valores estão dentro da referência. Estão dentro da especificação. O etanol, como a gente já falou, tem uma faixa de densidade, tem uma faixa de teor alcoólico, e os valores que a gente obteve aqui na tabela estão perfeitamente dentro da especificação. Ótimo. No caso, nós temos esse diesel amarelo aqui, que é o S10, não é? Correto, diesel S10. E a gente tem também o diesel S500. Diesel S500 é o outro diesel automotivo que a gente comercializa no posto, e ele é vermelho. Vermelho. Sempre começamos com teste visual, certo? Correto. Estamos vendo que aqui o diesel está sem partícula nenhuma em suspensão, está límpido, eu passo minha mão, eu consigo ver ela do outro lado, certinho? Perfeito. Então, E agora na sequência, o que vem? então, vamos ver se eu aprendi direito, vamos lá. Vamos lá. Então agora, pela sequência, nós vamos medir a temperatura, certo? Isso, ok. Vou botar. Com a imersão do termômetro, a gente avalia a temperatura em que a amostra que eu estou analisando está. Tá. Né? Ok? Tá bom. E agora o densímetro, mas eu estou vendo que tem mais de um decímetro aqui. Em geral, quando a gente vai fazer essas análises de combustível, você tem densímetros para derivados de petróleo e densímetros para derivados de álcool. Né? Então, gasolina e diesel, derivados de petróleo, a gente geralmente usa esse densímetro aqui. Esse aqui, então. Esse aqui. Então, vamos lá. Eu tenho que colocar ele sem bater nas paredes, não é isso? Isso. E dar aquela giradinha, certo? Isso, exatamente. Essa giradinha é para a gente criar um ambiente mais homogêneo do produto, para você ter um melhor deslocamento do densímetro aí dentro, melhor leitura, etc, etc. Tá, aí agora a gente vê que ele estabilizou e vamos medir a temperatura, certo? Exatamente. Tá com 27. 27 graus. 27 graus. Densidade, ele está com 825. 825. Ok, então na tabela específica para diesel, nós A gente viemos entra aqui. com esses dois valores, 27 graus e 825. Tem esse aqui, 829. 829,7. Né? Então, essa é a densidade corrigida para 20 graus. É como se essa amostra estivesse numa temperatura ambiente de 20 graus. Entendi, certinho. Isso aqui a gente passa para o registro de análise. Exatamente. O diesel tem faixas de controle, né? Tanto o diesel S10, que é amarelo, quanto o S500, que é vermelho, eles têm faixas de densidade, e essa faixa que a gente obteve, esse valor, está perfeitamente Ele está dentro do padrão. do especificado, exatamente. Então, viu? Eu aprendi. Muito bem. Pose, muito obrigado pela sua ajuda, sua colaboração aqui, viu? Obrigado, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você, de estar com vocês também, da gente poder dividir um pouco esse aprendizado todo, para que a gente possa fazer um excelente serviço lá no nosso posto e oferecer sempre produtos de qualidade para o nosso consumidor final. O registro de análise de qualidade é um documento que deve ser obrigatoriamente preenchido pelo posto e guardado por 6 meses. Este registro pode ser solicitado em ações de fiscalização da ANP. Se o revendedor não realizar os testes de qualidade, ele precisa preencher o formulário com dados enviados pela Shell no boletim de conformidade, assumindo desta maneira toda a responsabilidade pelos dados apresentados. Este treinamento segue os procedimentos descritos pela Agência Nacional de Petróleo na cartilha do Posto Revendedor de Combustíveis. Não deixe de realizar o teste de qualidade e solicitar a coleta da amostra testemunha. Afinal, a nossa marca é qualidade e segurança acima de tudo. Isso depende do nosso trabalho. Eu agradeço a sua atenção e desejo muito sucesso para o seu negócio. Um abraço e até o nosso próximo treinamento.